Olá pessoal, tudo bem? O Libertadores começou já acelerando os times brasileiros. Vamos falar aqui do Rio. O Flamengo vence, o Vasco vence, o Fluminense vence. Não é Libertadores, não é Sul-Americano. E aí tem o Botafogo aí que tem uns torcedores que andam meio desconfiados. Não sei, gastou tanto dinheiro com essas contratações. Tem um pouquinho de calma que mal começou, né? Ainda nem estreou, já o pessoal já está preocupado. Então, tem um pouquinho de calma, né? Porque futebol não é estalar o dedo e o time já está jogando igual do ano passado. Mudaram algumas peças, falando do Botafogo, tá? Mudaram algumas peças, evidentemente mudou o treinador, aí muda um grupo da comissão técnica, muda muita coisa. Às vezes os protocolos de treinamento, eu sempre falo isso, aquecimento, skippingzinho, aceleração, drible no cone, tudo isso aqui hoje é o treinamento que era o aquecimento de antigamente. Mas antes de entrar propriamente dito nesse nosso trabalho, nesse comentário aqui, peço mais uma vez que vocês se inscrevam no meu canal, Arthur Bernardes Treinador, né? E o like, o gostei ou não gostei, e compartilhe com seus amigos aquilo que a gente está batendo papo. Pô, mas faz mesmo, você vai me ajudar pra caramba. Bom, vamos lá. Então, com relação ao Botafogo, existe uma dúvida, né? Algumas dúvidas com, acho que é Renato Paiva, o nome do treinador português que assumiu. Aí a galera tá meio assim, meio desconfiado, porque dizem que ele não fez um trabalho bom no Bahia. Eu não gosto de ficar falando essas coisas, mas é o que o pessoal tá dizendo aí, tá? E aí veio o Fluminense, pum, contrata Renato Gaúcho. Acho que foi uma bola dentro, tomara que eu não me engane. Por quê? Porque o Renato já tem uma bagagem assim expressiva dentro do futebol brasileiro, já conhece o Libertadores, já disputou o Mundial como atleta, como treinador. É um cara que tem hoje um background, vamos dizer assim, um pouco diferente, né? E é um cara que ainda sonha com a seleção brasileira. Tudo isso é muito legal, eu acho que é por aí mesmo. Então esse papo nosso aqui do Fluminense, eu acho que o Fluminense vai ter... Eu acho que ele vai ter uma harmonia melhor, porque ele andou aí meio destoado depois do Fernando Diniz, algumas insatisfações. Já com o Renato já é um pouco diferente. O Renato, como todo mundo fala que ele é um cara bom de vestiário, mas a questão não é vestiário, não. A questão é dia a dia. Vestiário é o ponto final da linha. Por quê? Você não vive dentro do vestiário, você dá o treino, você bate papo lá fora. Vestiário é outra história. Treinador não vive dentro de vestiário com atleta durante a semana, é só na hora do jogo. Sabia disso? Ou você acha que o treinador acaba o treino, vai lá para dentro do vestiário ficar com os jogadores batendo papo? Não acontece isso não, é raro. Eu, pelo menos, nunca fui. Só se tinha alguma particularidade. E você não precisa ir lá, porque lá é a área dos jogadores, então você não tem que se meter lá. Então o que o treinador faz é: fulano, dá um pulo aqui na minha sala, eu quero conversar contigo. Aí uma particularidade. Quando tem alguma coisa assim específica para conversar com o grupo, ele fecha no vestiário: hoje o nosso treinamento vai ser assim, assim, eu gostaria de pedir a vocês que tivessem um pouco mais de dedicação, concentrassem mais, porque o jogo está chegando. Um exemplo que eu estou dando. E essa nossa preparação vai ser fundamental para que a gente possa fazer um grande jogo já na estreia da Libertadores, por exemplo, né? Como já estreou com o Marcão, ganhou de 1-0, o Renato chega um pouco tanto quanto confortável com a sua comissão técnica. Por quê? Porque é um cara que já conhece o Fluminense há muito tempo, a torcida se identifica com ele, é um cara que participou de títulos importantes, expressivos com o Fluminense. Acho que a contratação foi legal pra caramba. Acho que torço muito pro Renato, como torci pro Fernando e bem, torço pro Felipe Luiz, torço pra essa rapaziada toda, porque eu gostaria muito que torcessem por mim, embora o futebol não é assim não, hein? Eu torço para tu cair, para entrar no teu lugar, mas eu já estou tranquilo aqui na minha ideia de que eu não acho muito legal você puxar aqui, você vem com vontade de entrar, óbvio, você quer entrar no mercado, mas tem que ter assim um certo cuidado. Um dia eu vou contar para vocês uma história sobre essa situação. Mas voltando aqui, vamos falar do Flamengo. O Flamengo estreou bem tecnicamente, bem. O próprio Felipe Luiz disse o quê? Que não jogamos bem, mas vencemos. E aí ele falou assim: se me perguntarem se eu prefiro jogar bem ou vencer, eu vou dizer que eu prefiro vencer. Isso é óbvio, que com 3 pontos você, ameniza. Não está jogando bem, mas ganhou. Esse aqui é o ponto. E ontem o Flamengo entrou com alguns desfalques significativos. A Arrascaeta, sem sombra de dúvida. Pedro, que já está voltando agora, já está entrando no grupo. É um desfalque? Já há um bom tempo, né? Lógico, desde o ano passado. O Cebolinha está voltando agora, já entrou um pouco no jogo. E assim vai.
Aí tem outros atletas que é tanta gente que a gente acaba esquecendo. O Gerson. O Gerson, então, o melhor jogador do Brasil. Também uma ausência importante. Até a própria seleção, quando ele saiu, ó, deu uma mexida negativamente absurda, porque o Gerson assumiu até, dá para assumir até capitão da seleção e do Flamengo, um cara que está realmente... Eu estou muito feliz de ver o Gerson jogar em alto nível, inteligente para jogar, em qualquer posição ele joga bem. Botar ele de goleiro, ele vai jogar bem. Então, mas voltando aqui a dar uma definição do que aconteceu com o Flamengo, eu acho que o Flamengo, com toda a qualidade que tem dos seus jogadores, tropeçou no conjunto, né? Porque, veja bem, quando você vai jogar fora de casa, e tem alguns atletas que, por exemplo, o Ayrton Lucas não estava jogando, entrou, depois foi substituído. O Michael começou jogando, aí acho que depois entrou o Cebolinha no lugar dele. O Bruno Henrique também depois entrou. O Bruno Henrique jogou com o Juninho na frente, que deveria ser um 4-4-2, né? Mas não sei como é que ele define. Alguém vem e fecha mais o meio, que é o Bruno Henrique, e deixa o Juninho flutuando, que fez até o gol da vitória. Então, a linha de zaga normal, né? É uma linha Varela, o Rossi, o Varela, o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. O time tem muita qualidade. Então, quais são os clubes que têm a qualidade do Flamengo? Nenhum. Mas assim, que possa ter bom elenco, o Palmeiras tem, né? Com certeza. O Botafogo tem. O Palmeiras, que eu já falei aqui, peraí, vamos devagar. Palmeiras, Internacional, Botafogo, Flamengo e o Atlético Mineiro. Esses 5 aqui, hoje, o Internacional subiu um pouquinho de patamar, já visto que fez um jogo difícil aqui com o Flamengo. 1-1, jogo duro, jogo difícil, então jogo de muito posicionamento tático, foi legal o jogo. Então esses 5 aqui, que deveria ter um pouco mais, mesmo todo a Série A podendo colocar 9 estrangeiros, assim mesmo, tem coisas assim que eu não consigo entender, que só jogam 9 estrangeiros e o resto da rapaziada da base, aqueles jogadores que às vezes são muito bons, estão esquecidos. Então, o Renato Gaúcho já chegou ali, assinando embaixo. Eu estava no Flamengo e fui para o Fluminense, espera aí um pouquinho. Que eu quero, só para eu não esquecer, que o Renato falou que vai dar uma olhada na base. Pô, bacana da parte dele isso, entendeu? Eu acho que esse é a nossa origem, o nosso futebol sempre foi assim, profissional, com a sub-20 muito próximo, treinando contra às vezes, trazendo os 5 melhores para treinar junto. Eu sempre fiz isso. E olha, dá uma motivação, os garotos quando entram. Lembra que o Vasco estava num momento ruim aí trouxeram os garotos da base, colocaram e começou. Foi até aquele treinador que sumiu do mapa aí, que fez até uma boa Copa do Brasil, aí no finalzinho ele foi mal, o pessoal, tirou o rapaz do ar, ele era da base, lembra disso? Ele era auxiliar e foi ficando, acabou que chegou até numa semifinal de Copa do Brasil. Então, assim, o que eu quero dizer, que esses elencos, eles dependem muito de uma harmonia com o próprio treinador. E no caso do Fluminense, o Renato, eu tenho certeza que ele vai administrar bem o grupo. Tem muita gente de boa qualidade, tem Ganso, tem Thiago Silva, tem o goleiro o Fábio, tem muita gente boa nesse elenco, o Arias, que é um jogador espetacular. Então, assim, o grupo do Fluminense é bom também. Então a gente vai ter, assim, dependendo da forma, do comando e da sintonia, né, e da harmonia que existe entre o comando técnico e os atletas, pode ser que a gente veja um campeonato brasileiro e uma sul-americana mais aguerrida. Você viu Internacional e Bahia, jogo duro, chegou no finalzinho, o Inter foi e empatou. Então o Internacional é um time que tem que prestar muita atenção nele, tá? Bom, para encerrar o meu bate-papo de hoje, eu queria só dizer o seguinte, sobre lesões, eu sempre falo sobre lesões. Nós estamos no dia 4, estou gravando aqui no dia 4, numa sexta-feira, 4 de abril. E por que eu estou falando isso? Porque eu estava com o pessoal comentando comigo, mas o problema do futebol brasileiro é o calendário. Eu não consigo entender isso, porque esse foi o primeiro jogo da Libertadores. O Campeonato Brasileiro começou agora, teve 1 ou 2 rodadas, vai para a segunda rodada. E ninguém viajou agora, fez uma viagemzinha para lá, foi para Venezuela, voltou, foi para o Equador, voltou. Aí já é o suficiente para dizer que está todo mundo machucado? Pô, peraí, né? Tem alguma coisa que não funciona bem. Um dia eu vou ter oportunidade de assistir os treinos aí, eu não gosto muito de ser invasivo e também o pessoal hoje fecharam os clubes, não dá para você entrar para assistir, mas não é para criticar, é para ter de repente eu estou falando umas coisas aqui que não tem nada a ver, mas no meu entendimento,
que eu vi do passado, que eu trabalhei em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Supercopa, trabalhei em Libertadores lá pelo Peru, né, que eram módulos diferentes, mas era uma espécie de Libertadores. Cara, sempre foi assim, sempre teve muitos jogos. E as lesões não eram como é agora. Ah, mas o futebol não era tão rápido. Olha, sempre foi rápido. Hoje tem mais força. Tudo bem. Mas eu volto a dizer, a maneira de treinar, esse é o X da questão. A maneira que se treina, você quer, por exemplo, eu vou treinar do jeito que eu jogo. Vou treinar 100% para jogar 100%. Não dá. Você tem que treinar bem, saber o que tipo de treino, qual o trabalho de velocidade que você faz, se é só velocidade curta. Hoje ninguém faz mais tiro longo, eu já falei sobre isso, vou repetir. Ninguém faz areia. Não tem uma equipe aí que fala, fizeram um trabalho de areia no time tal. Não fazem. Vocês viram aqui que eu postei ali no meu Instagram, eu fazendo ali um trabalho na areia. Eu estava até naquele momento, foi ontem que eu gravei. Quem me segue aqui no Instagram, aproveita para me segue lá no Instagram, Arthur Bernardes, _coach. Eu fiz umas passadas, que eu falo que aquilo ali é trabalho de velocidade. Pô, velocidade não é, porque o cara da minha idade vai fazer velocidade que faz um garoto de 25 anos. Mas uma coisa eu falo para você, é passada larga, bate e volta. Eu estava com uma pequena contratura na panturrilha. Como eu queria demonstrar o exercício para vocês, eu fiz acomodando meu pé ali na areia e não senti nada. Ela está até um pouquinho dolorida, eu tenho que dar uma descansada, fazer um tratamento no gelo, para daqui a 3 dias eu voltar para a areia. E eu não abdico disso, desde garoto que eu faço areia. E a areia sempre me deu uma condição de não machucar jamais. Eu nunca tive lesão muscular quando eu joguei futebol profissional, quando eu jogava voleibol, eu fazia minhas atividades, nunca tive lesão muscular, nem desconforto. Tinha cãibra pra caramba, isso eu tinha. Mesmo naquela época eu tomava um refrigerante que eu nunca mais botei na minha boca, naquela época os caras pagavam lá, eu não tinha nem dinheiro para isso. Então, você vê que o futebol está cheio de ciência, está cheio de tecnologia, está cheio de informações e está cheio de contusões. Vai entender um negócio desse? Mas tem sempre um mais, tem sempre um porém. Isso não me convence. Se você fizer o treinamento de força bem feita e de potência bem feita, abrir passada com os caras, abrir mesmo, dar a volta no campo, abrir. É lógico que sabendo como está fazendo isso, está testando. Hoje você tem monitor para tudo. Todo esse monitor te dá as condições, frequência cardíaca, pressão arterial, quantos quilômetros o cara está correndo, quanto por hora, te dá isso tudo no treinamento. Se você souber equacionar isso, junto com o treinamento que eles dizem, que é o sistêmico, que é botar o jogo dentro do treinamento físico, cara, você pode botar o jogo dentro do treinamento físico que deve fazer, porém você tem que separar, uma hora você tem que separar o grupo e falar, nós vamos fazer uma passada mais larga aqui, como eu fiz lá na areia, vai lá e volta, vai lá e volta, vai lá e volta. São 30 vezes, são 15 para lá e 15 para cá, são 40 metros ou 50 metros para lá, 50 para cá. Isso aqui para um atleta jovem, bem treinado, bem alimentado, descansando, comendo bem, bem hidratado e bem treinado taticamente, cara, o cara vai voar. Não tenha dúvida que se você corre na areia e depois você corre numa grama, é muito diferente. Você precisa entender, os fisiologistas falam, olha, isso é um papo dos antigos. Cara, que antigo? Que antigo, eu estava vendo aí um fisiologista americano conversando sobre esse assunto. O cara é uma sumidade, eu não me recordo o nome dele, eu vacilei que eu tinha que didaticamente, ter pego o nome dele para apresentar isso aqui. Ele falou que o melhor treinamento de força para atleta de futebol chama-se areia. Agora, tem que saber fazer. Tem que saber fazer a sinuosa, não adianta também forçar muito, tem que ser a medida certa. E cada corpo responde de uma maneira. Às vezes tem algum atleta que tem uma lordose, ele tem um pouco de dor nas costas, porque aquilo ali força um pouco. Então você tem que monitorar todos esses aspectos. Então, o que eu queria dizer, que eu vou encerrar meu vídeo aqui, é que os protocolos estão aí, todo mundo falando que já estão machucando, e estão machucando mesmo, os números estão mostrando, e nós estamos no princípio de abril, começando Libertadores, começando o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco vem a Copa do Brasil. Aí é que vão começar a viajar. E a viagem passou a ser um problema, porque os caras viajam bem confortáveis, bons hotéis, boa alimentação. Pô, peraí, ainda pode trocar 5 durante o jogo. Aí você vai me dizer assim, pô, cara, mas tá muito mais rápido. Por favor, me desculpe, mas isso aqui não me satisfaz esse posicionamento. Então, eu converso com fisiologistas, amigos meus, eu sei que o futebol está muito rápido, é 30 por hora, eu fiz uma marcação no outro dia aí, que o Neymar, saindo aqui pelo canto, deu 36 km por hora, o Messi 35,
o Cristiano Ronaldo saiu lá da cabeça do time dele sem a bola, deu quase 40 km por hora. Tudo certo, eu entendo perfeitamente. Mas e o Pelé? Pô, que Pelé tem a ver com isso? 1960, 1970, o Pelé dava essa velocidade nos movimentos dele. Era grama alta, campo encharcado, e ele corria pra caraca, era forte a beça. Então, eu acho que a gente está pecando na forma de treinar, aí o reflexo aparece no jogo. Se você quer treinar 100% no treino, no dia a dia, e fazer 100% no jogo, fatalmente vai lesionar. Então reduz um pouquinho aqui no treino, fala para ele, não dá 100%. Aí eu volto lá para o Romário, que não era um atleta, ele sabe disso. Ele nunca foi atleta, mas ele treinava o necessário para dentro daquela especificidade, arranque, ele superava todo mundo. Tanto é que ele foi o jogador que ele foi. Então, as características genéticas dele, o DNA dele, favoreciam aquele tipo de sprint, curtinho. E hoje faz-se curtinho com todo mundo. Aí quando abre o campo, fica um lá na ponta. E o Romário não precisava vir aqui no meio campo para marcar, como tem hoje. Se a pessoa, se a gente jogasse hoje, Romário, você vai ter que voltar em cima do volante. Ele vai voltar nada. Não vai voltar nada. Bebeto, você é um grande jogador, mas você vai jogar pela ponta. Zico pela outra ponta. Imagina Zico numa ponta, Bebeto na outra. Já pensou um negócio desse? Hoje? Ia fazer isso? Aí qual é o 10 que tem hoje? O 10 é o Zico, o Rivelino, aí o mais pra cá, o Ganso. Aí eu vou botar o Ganso de ponta. Como, cara? Como? Então, o futebol está muito confuso. Muita gente com muita coisa bonita na cabeça, mas que ludicamente é lindo. Mas na prática, não é bem assim não. Aí começa a oscilar. Você pode ver quantos treinadores foram no Flamengo e saíram. Tem um monte aí, vários portugueses, o Sampaoli, o argentino, um espanhol, quantos passaram ali com esse timaço que sempre teve ali e não se deram bem. É alguma coisa que não funciona bem. Então, primeiro, empatia, tem que ter um bom relacionamento com os atletas, e você tem que ter bons treinamentos, você tem que saber a hora que vai esgotar, você tirar o pé, bater papo. Teve uma ocasião que eu estava nos Emirados Árabes, eu trabalhava muito. Era para lesionar todo dia, ninguém se machucava. Por quê? Com a graça de Deus, lógico. E o treinamento não é que eu seja mágico não, mas era bem dosado. Uma hora acelerava, uma hora reduzia, mas sempre com entretenimento para os caras ficarem ligados no treino. Chegou uma hora que os caras falaram assim, caramba, cara, eu nunca corri tanto na minha vida e acaba o jogo, fico com vontade de correr mais. Então o segredo da preparação física, junto com a parte técnica, a parte tática, primeiro é dar um comando aqui, para eles obedecerem a ideia. E hoje você tem tecnologia para você mostrar num telão, num PowerPoint, olha o que vai acontecer aqui. Você tem tudo isso na mão. E você tem hoje uma gama de alimentos, suplementos, tudo para deixar o atleta em forma. Então acho que tem algumas coisas assim que eu, sinceramente, não consigo compreender. E eles são os modernos, e a galera lá das antigas fica sempre contestando. Aí fica esse embate, mas não tem nada que tem embate. Nós estamos em uma outra era, nós estamos no século XXI, todo mundo pensando de uma outra forma, porém, lesão é lesão e o corpo humano é o mesmo corpo humano desde que começou lá com Adão. Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau.